Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luzilete, nós estamos trabalhando com o componente de História e nessa unidade nós estamos falando sobre os espaços culturais. Então vamos lá para o nosso livro, ver sobre o que nós vamos falar ou continuar falando hoje. Então a gente vai falar sobre a alimentação dos povos indígenas. Em outros momentos, a gente já conversou um pouquinho sobre o que são essas comunidades indígenas, né? Essas comunidades culturais indígenas, né? Vimos que eles têm uma relação com a natureza de reciprocidade, né? E também de interligação, ou seja, né? Eles precisam da natureza para poder viver. E porque eles precisam da natureza para poder viver, eles desenvolvem um cuidado com essa natureza, uma preservação dessa natureza, porque entendem que cuidando da natureza estão cuidando da própria vida. Então vamos lá. Como que é essa alimentação então dos povos indígenas? Os povos indígenas tradicionais dedicam boa parte do seu tempo aos alimentos, pois precisam primeiro colher ou plantar, caçar, pescar ou criar animais e depois precisam prepará-los. Então, olha que informação importante. Primeira coisa que eu quero que vocês lembrem sempre é que quando aparece a palavra tradicionais ou tradição, é algo que passa de geração em geração. Então, o que está dizendo aqui é que esses povos indígenas tradicionais, ou seja, que estão nessas comunidades há centenas de anos, né, porque já são descendentes dos primeiros fundadores dessas comunidades, eles dedicam boa parte do seu tempo aos alimentos. Por quê? Porque primeiro eles precisam colher ou plantar. Veja, se a gente for avaliar lá nos primórdios, né, lá antes da chegada dos portugueses aqui, muito provavelmente, vejam, eu estou dizendo muito provavelmente, eu não estou dizendo que é geral, tá? Mas muito provavelmente eles conheciam a natureza como ninguém, né? E como bons observadores da natureza, né, dos ciclos da natureza, eles observam como é, né, que as plantas acabam se reproduzindo, em que tempo, e aí eles começam também a plantar, não só mais a retirar da terra, mas também a plantar alguns alimentos. Claro que isso foi um processo longo, né? É um processo de modificação. Então, hoje, eles não só retiram da natureza, mas como eles devolvem para a natureza, né? Eles plantam e vão também colher aquilo que plantam. Caçar, pescar ou criar animais. Então, eles também aos poucos foram aprendendo, né? Ao observar a natureza, eles foram aos poucos compreendendo como trazer determinados animais para próximo deles, né? Para perto deles e assim criá-los, né? Para depois poder consumi-los, porque vamos pensar, né, gente? Vamos lembrar sempre de algo importante. Nas comunidades indígenas, né, na cultura indígena, não se pensa no acúmulo, né? Ninguém tem porque gosta ou porque quer ter mais que o outro. Não. O que se pensa é que eu vou extrair da natureza, eu vou retirar da natureza aquilo que eu preciso para hoje. Não é o que eu preciso daqui a muitos anos, ou daqui a muitos dias, ou daqui a muitos meses. Não, isso não. Tá certo? Então, ele vai aprender a criar esses animais pensando no quê? Pensando em que em algum momento ele vai precisar desse animal para poder se alimentar. E depois de plantar, caçar, colher, pescar, enfim, eles precisam preparar esses alimentos. É por isso que eles dedicam um bom tempo a isso. A mandioca, que também é conhecida como macaxeira ou aipim, milho, carnes de caça, peixes, raízes, frutas silvestres, palmito, castanhas, entre outros, fazem parte da alimentação indígena. Então, basicamente, essa é a alimentação indígena. Tá? O tempo passou e o mundo se modernizou. As formas como os alimentos são produzidos também mudaram bastante. Muitas pessoas que não são indígenas passaram a usar máquinas para plantar e colher, usar grandes extensões de terras para plantar um único produto, não respeitar o tempo da terra e até mesmo usar agrotóxicos, né, produtos químicos nas plantações. Então, olha que interessante.
Ele diz que essa arte de cultivar a natureza no sentido de plantar e depois colher, né, não é mais só dos indígenas, né? Muita gente faz esse tipo de coisa. Porém, o que ele diz é que com o tempo as coisas foram mudando, né? E foram vindo tecnologias. E as pessoas que se relacionam com a natureza, diferente de como o indígena se relaciona com a natureza, passaram o quê? A usar grandes máquinas, né, para o plantio, passaram a plantar em grandes espaços, né, um mesmo produto. Por exemplo, quem planta planta só soja e planta extensões enormes de soja, não respeitando o quê? O tempo da natureza. Vocês sabiam que quando eu planto muito tempo a mesma coisa no solo, esse solo fica pobre? Ele vai perdendo nutrientes? Por quê? Porque aquele produto plantado várias vezes está retirando do solo sempre os mesmos nutrientes. Não há uma rotatividade de produção. Então ele está tirando do solo sempre os mesmos nutrientes e o solo vai ficando pobre, vai ficando enfraquecido, né? Então é isso que o texto está falando, que ao passar do tempo, esse método da agricultura mudou muito, né? Mas mudou para quem? Mudou para o indígena? É o indígena que usa grandes máquinas? É o indígena que usa agrotóxico para mudar, né, para que aquela planta produza frutos maiores ou produza mais frutos? Não, né? É quem vê na natureza alguma forma de obter lucro, de que renda dinheiro, né? Porque quem planta soja em grandes extensões de terra, por exemplo, não está plantando a soja para se alimentar, né? Só para sua família. Está plantando essa soja para quê? Para vender, da mesma forma quem planta café, quem planta arroz, enfim. Independente do que planta. E isso que o texto fala, né? Que as pessoas, os agricultores, muitas vezes não respeitam o tempo da natureza. Diferente do indígena, que de tanto conviver com a natureza e observar a natureza, compreende o ciclo dela, né? Vai compreender em que determinadas épocas se pode plantar tal coisa, que vai dar certo, mas que em outras não, né? Vai compreender que determinadas plantas vão se desenvolver melhor num tipo de solo do que em outro, né? É o indígena com essa observação. E aí ele não vai precisar usar agrotóxico nem grandes máquinas, porque ele não vai fazer plantações para alimentar muita gente e ainda vender. Não, ele vai plantar para ele próprio consumir. Aí daí ele fala aqui, ó, para produzir muitos alimentos a custo baixo, muitas pessoas desrespeitam os ciclos da natureza, desmatam e às vezes não se preocupam com a qualidade do alimento. Então a gente já sabe, né? Para você plantar em grandes extensões, você vai ter que desmatar uma boa parte do espaço para poder plantar e sem se preocupar muito, né, com a qualidade desse alimento. Já os indígenas continuam respeitando a natureza, pois utilizam técnicas que não agridem o solo, plantam produtos de qualidade e reaproveitam tudo o que o alimento oferece. Eles são um exemplo de como devemos tratar a terra, a água, os animais e as florestas. Então olha aqui, ó, algumas comunidades indígenas vendem os produtos que sobram das suas colheitas. Quer dizer, todo mundo na comunidade vai se alimentar e o que sobrar para não estragar vai ser comercializado. Existem agricultores que plantam em pequenas propriedades respeitando a natureza. Então, aqui o texto ele fala de grandes produtores, mas aqui as fotos ela mostra pequenos agricultores, né? Pequenos agricultores também têm esse respeito com a natureza, né? Porque eles produzem pouco, porque eles não produzem em grande escala. Então eles têm um cuidado mais, eles são mais atenciosos e mais cuidadosos com a questão da natureza. Viram só o quanto a gente ainda tem para aprender com essas comunidades indígenas? O quanto a gente ainda tem para aprender sobre o consumo consciente, sobre o cuidado com a natureza, com o meio ambiente, com o uso consciente dos recursos que ela nos oferece. Nós temos muito ainda que aprender. Mas a gente vai aprender, né? Aliás, nós já estamos aprendendo, né? O que a gente precisa é falar sempre isso para as outras pessoas, para as pessoas irem se conscientizando, tá bem? E para ficar contando para as pessoas isso, eu conto com a ajuda de vocês, né? Que também estão aprendendo,
bastante sobre isso, né? E que podem ser o que a gente chama de replicadores, quer dizer, é contar essas informações para muitas pessoas, tá bem? Encontro vocês numa próxima oportunidade. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau.